Boa noite a todos, secretários, diretores, internautas. Vou dar uma boa noite especial aqui para o meu amigo Renato Cachel. Acompanhei o trabalho dele aí no fim de semana, trabalhando pra caramba, né, Renato? E tá dando uma nova cara, né, a visita do Casa a Casa, com a questão da dengue, febre amarela, chikungunya, que agora vai chegar com tudo, gripe, que está vindo aí também. A Secretaria de Saúde está se preparando com as vacinas, né? Já está adiantando esse assunto. Orientando a limpeza das casas, fazendo as castrações agendadas para a população carente, lembrando as pessoas do bem-estar animal e que existe a campanha de castração popular, né, que a gente fez uma mídia boa ano passado, esse ano deu uma queda, continuam sendo feitas nas clínicas a preço popular, a partir de R$60, mas é sempre bom a gente estar lembrando, e essa visita do Casa a Casa ela é muito importante para isso, para chegar nessa população que não tem acesso à internet muitas vezes, né, não costuma acompanhar. Então, parabéns pelos seus 15 ou 20 dias aí que você está na secretaria, com muito rendimento. Já que estamos falando de saúde, eu queria comentar uma pauta aqui sobre medicamento, que todo mundo, de certa forma, comentou hoje, e que eu acho importante a gente não só falar que falta medicamento, né? O ano passado eu fiz um estudo junto da OAB, do Judiciário e da Secretaria de Saúde, entender por que se sobram e se faltam medicamentos na rede. Primeiro que grande parte, não estou dizendo que são todos, dos medicamentos que estão faltando, que sempre faltaram na rede, são medicamentos de responsabilidade do Estado. Segundo que existe, os municípios, em especial os próximos aí da capital, eles são depósitos de lixo de medicamento. Eu percebi muito isso acompanhando a chegada de medicamento do Estado para cá. É medicamento para vencer, é medicamento não solicitado, é medicamento que a população, a cidade necessita 20%, eles mandam 100%. Isso é um problema de gestão, ninguém está dizendo o que não é, né? Mas também acompanhei algumas ações da Secretaria de Saúde para dar uma modificada nessa questão. A partir, acredito que, do meio desse ano para frente, a gente deva ter alguns resultados, como o consórcio de saúde, Itatiba, Valinhos, Vinhedo, que é justamente feito para isso. Eu acompanhei alguns medicamentos específicos e assustei, por exemplo, com a questão dos anticoncepcionais que chegaram na cidade e foram devolvidos em centenas de milhares de quantidades, muitas vezes no ano, porque não se tem essa demanda no município e nunca foi pedido isso para o município. Então, primeiro, tomar cuidado com o que se fala. Segundo, analisar o que acontece. E não estou tirando, não estou isentando a má gestão, porque existia, sim, uma má gestão. Poderia ter sido melhorada e está sendo melhorada essa gestão dos medicamentos. E o consórcio, que o projeto que nós já votamos, apoiamos e precisamos acompanhar, vereador Paulinho, ele é muito importante para a gente poder distribuir essa demanda de uma maneira mais inteligente, né? E cumprimento o secretário Viola por isso e por outras ações que ele tem tomado. A judicialização da saúde é um outro tema que nós tivemos na OAB o ano passado. Vinhedo hoje gasta em torno de R$50 mil com processos de judicialização de saúde. E aí nós vamos investigar um pouco a fundo por que isso acontece e por que a pessoa ela vereadora, demanda... só um minutinho, por favor. Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho pelo um pouco de barulho. Obrigado. Obrigada, Nil. A judicialização de saúde em Vinhedo, ela ocupa aí cerca de R$50 mil por mês, né, como eu estava falando. Por que ela acontece? Nós tentamos até conversar com alguns juízes e conversar com a promotoria, porque existe um erro dentro do judiciário de não analisar tecnicamente os pedidos de medicamento. Estava até conversando com o vereador Paulinho antes de vir à tribuna, que já não advogo há muito tempo, apesar de ser advogada. Por que as pessoas judicializam contra o município e não contra o Estado? Se hoje o processo ele é virtual, teoricamente, ele deveria demandar ao mesmo tempo para ser atendida a solicitação. Mas a execução, ela muda esse fato, né? A execução contra o município ela é mais rápida. O Paulinho me esclareceu aí. Ela é mais simples, ela é mais rápida, ela é mais fácil, porque o advogado tem acesso também ao judiciário de uma maneira diferente. Mas o que falta para o judiciário é trabalhar de maneira correta. O judiciário ele não analisa se a pessoa está pedindo. E eu vi casos de absorvente higiênico dentro do processo de Vinhedo não, mas vi em Campinas, ou se ela está pedindo um remédio para uma doença que realmente ela precisa, como um câncer, por exemplo, mas se esse remédio vai ter eficácia. Porque existem em São Paulo, acho que o ano passado foi mais de R$1 milhão em medicamentos que não tiveram eficácia nenhuma. Que os médicos que pediram eram médicos de clínicas particulares e o tratamento não foi contínuo. Então se jogou tudo isso no lixo, efetivamente no lixo. Então, o que o Estado tem feito junto com a USP?
eles têm primeiro analisado esses pedidos tecnicamente e conversado com o judiciário. Eles estão trazendo o judiciário próximo. Acho que Vinhedo está começando a andar por esse caminho, deveria trilhar esse caminho. Apesar que eu tentei agendar algumas reuniões com os juízes aqui ano passado e não, até agora eu estou aguardando a agenda deles. Então, né, eles se baseiam na Constituição e em algumas resoluções do STF, e muitos deles têm aquela preguiça de pensar e analisar tecnicamente, até de chamar o secretário de saúde, algum diretor, para dar um laudo técnico sobre o pedido da judicialização. Essa reportagem saiu na Veja e foi muito interessante, se alguém quiser ter acesso a isso. Os valores são exorbitantes, a fraude na judicialização é exorbitante. Marquinhos Ferraz estava falando sobre isso, essa questão do judiciário, e eles fraudulam até isso. Até a questão dos medicamentos, para poder, muitas vezes, vender esses medicamentos num outro custo. Isso envolve o judiciário também. Então, o que custa para o Estado cuidar desses procedimentos, desses processos, ele poderia estar comprando 3, 4, 5 vezes, às vezes, o medicamento que ele não tem na rede hoje. Então, é investigar, sim, é denunciar, sim, mas vamos tentar entender o que acontece para a gente poder traçar algumas soluções aí, junto com o Executivo, junto com a Secretaria de Saúde, ou seja lá com quem for. Queria falar um pouquinho do plano diretor também. Na terça passada, houve uma reunião na terceira idade para falar sobre as questões ambientais do plano diretor. Infelizmente, foi feriado na segunda, nós tivemos tribuna, então eu não pude participar, mas estou acompanhando junto com algumas pessoas do CONDEMA. O Rinaldo Calheiros, e aí eu parabenizo o Vinhedo por isso, que é um excelente técnico do IAC. Ele está comandando esse plano diretor, fazendo um estudo novo na região, que nunca foi feito. Mas a gente precisa que o estudo dele seja respeitado, né? O Rinaldo, ele concluiu e deu diversas soluções para a problemática da água em Vinhedo, mas ele também acusou que Vinhedo hoje ela tem uma população que ela não poderia estar crescendo, em virtude do que nós temos hoje, preparado para a cidade na questão de recursos hídricos. Então, ele apresenta algumas propostas que são excelentes, mas que ainda não foram testadas tecnicamente em nenhum outro município. Então, nós não podemos contar que, seguindo as propostas do Rinaldo, Vinhedo, daqui a 10 anos, não terá problema com a água. Nós não podemos afirmar isso, e ele deixou isso muito claro em algumas leituras que eu fiz sobre os textos dele de análise da cidade. Então, a autossuficiência hídrica ela tem que ser o tema principal dentro desse plano diretor agora, e nós não vamos deixar que se entre com um plano diretor não se respeitando isso. E se respeitando isso que eu falo, é respeitar antecipadamente. Não é eu vou lotear, mas depois eu vou fazer a contrapartida. Não, então você apresenta a contrapartida, pode, eu sabia. Vereadora Flávia Bittar está tocando numa questão interessante, porque eu acho que é isso, a gente tem que ter uma visão que Vinhedo, claro, pode crescer, há a possibilidade de crescer, mas isso tem que ser feito com um compasso da infraestrutura que a gente puder fornecer e dos serviços públicos que a gente puder fornecer para a população. Então, por exemplo, os ambientalistas da cidade, o Edson sempre fala que Vinhedo precisa plantar no mínimo 3 milhões de árvores para recuperar minimamente o nosso lençol freático. Então, primeiro nós vamos plantar, nós vamos recuperar, dar os serviços públicos para a população e aí, para e passo, nós vamos ir desenvolvendo a cidade. Eu acho que essa é a questão fundamental. Não escancarar, porque nós já temos mais de 8 mil lotes abertos, né? Seria a próxima questão que eu ia comentar aqui. Inclusive, agradecer ao presidente Nil Ramos, que trouxe alguns técnicos para conversar conosco. Sobre esses 8 mil lotes, por exemplo, que já estão aprovados, por que não fazer um planejamento de construção ecológica nesses 8 mil lotes, né? Que foi um projeto apresentado aqui na Câmara, o Nil comentou em algumas sessões aí atrás. Consegue a parte, Flávia? Claro. O vereador Flávia, consegue uma parte? Você quer o Nil. Obrigado. Também cumprimento por levantar esse tema. Nós estávamos, inclusive, conversando sobre ele também. Vossa Excelência abordou muito bem a problemática, né, da água, como tem outros problemas, né? Como, por exemplo, a questão da malha viária. Né? Nossa cidade está numa situação terrível, então tem que se pensar muito nisso. E nós estamos falando de você, inclusive, sobre quando vier o plano diretor. Uma das questões que nós temos que colocar, a princípio, é que sempre há aquelas contrapartidas, né? E a gente ouve muito falar assim, não, eu vou fazer, depois eu complemento. Esquece, nós temos que colocar na lei que a contrapartida é antes de se fazer o projeto. Exatamente. Essa é a ideia que nós estamos colocando, e se chegar dessa forma, nós vamos trabalhar nesse sentido. Quer fazer, mas tem que preparar tudo antes para depois montar o seu empreendimento. Então é mais ou menos essa concepção, acredito eu, porque fazer o empreendimento para depois fazer as contrapartidas não resolve. Obrigado, vereador. Nós pedimos uma proposta para a Secretaria de Meio Ambiente, antecipada, né,
não na semana de votação, pelo amor de Deus, para a gente poder fazer as emendas necessárias e aprovar os projetos de uma maneira correta, respeitando o crescimento da cidade da maneira que ele tem que ser feito. Eu tenho feito diversos cursos, tenho ido em palestras, tenho começado a entender um pouco mais sobre essa questão ambiental, que foi uma questão que eu me prontifiquei a defender e irei. Então, dentro desses lotes que estão aprovados, não custa mais caro hoje você fazer uma construção ecológica, reaproveitamento de água de chuva, até a limpeza do próprio recurso hídrico que você usa dentro de casa, e você retornar isso, não sei se para o rio, porque eu acho que tem que ter uma licença específica, custa um pouco caro, mas ninguém faz um loteamento sem custo, né? Por que não incluir esses custos, até no próprio piso que absorve a água, porque o passivo ambiental que o Rodrigo Paixão está falando, ele pode ser de 1 milhão, de 10 milhões, mas não é exatamente, tão somente o plantio de árvore que vai resolver o problema de recurso hídrico da cidade. A árvore, ela deixa o solo úmido, ela segura a água dentro do município, mas ela não faz aumentar essa quantidade de água, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? A Sanebaf tem que entrar com uma melhoria aí, e já está fazendo esse trabalho, mas tem que aumentar o potencial desse trabalho de reaproveitamento dessa água, dessas perdas, né, que o município tem, que está em mais de 30% hoje, tem que abaixar, acho que mais de 40%, não tenho certeza, posso estar falando alguma besteira, mas é alta, e chegar aí pelo menos a 15%, que é o indicado, quem sabe a gente consegue chegar menos, né, mas tem que ter um investimento nessa área também. A questão dos corredores ecológicos não é só para os animais silvestres, não, o corredor ecológico ele é para manter a nascente. O Paulinho comentou hoje sobre onde foi construído o McDonald's, né, que haviam diversas nascentes ali que a água ia para aquários. E que foram todas assoreadas com a construção ali do McDonald's e de outras casas que estão ali aos arredores. Então, o corredor ele é importante não só na área do Bom Jardim, ele é importante na área ali da Capela, divisa com o Vale Verde, tem diversos pontos da cidade que não estão sendo contemplados, teoricamente, pelo menos até agora, e que devem ser contemplados. Ali é um local de impossível mexer ali numa questão de loteamento, até que esse passivo de vinhedo esteja resolvido. O pagamento por serviços ambientais, em Extrema também a gente acompanhou um trabalho lá, ele é muito importante, mas em Vinhedo ele não é tão valorizado, porque a valorização da terra em Vinhedo ela é muito alta em relação ao pagamento por serviços ambientais. Então, se você vai lotear um espaço aí de 100 mil metros quadrados, você vai ganhar quantos milhões e quanto você vai ter de pagamento por serviço ambiental, se você quiser deixar aquela área dentro de uma área verde, por exemplo. Você não... Financeiramente isso não compensa. Então tem que ser ou por lei, né? Não tem muito jeito de fazer isso. Então, esse ano é o ano do plano diretor, nós temos que focar nisso, nós temos que prestar atenção nisso, nós não podemos deixar mais uma vez passar essa questão. Ninguém está contra o crescimento da cidade, como bem disse o vereador Rodrigo, mas primeiro organizar a cidade para deixá-la pronta para que esses habitantes possam vir, para que Vinhedo possa crescer. E isso é possível. Isso não é difícil de fazer, tem que ter vontade política, tem que ter um pouco de disponibilidade financeira, entre outras coisas. Gostaria de organizar uma audiência pública aqui, estou convidando, obviamente, todos vocês, trazer o Rinaldo, trazer alguns outros técnicos que eu andei conversando durante esse tempo para a gente debater esse tema aqui publicamente, porque as audiências, ou as reuniões são de segunda-feira, né? Então nós não podemos acompanhar e temos que ficar pegando migalhas de informação depois, e aí é muito complicado para a gente poder juntar todo esse quebra-cabeça. Então, eu vou começar a abordar um pouco mais essas pautas aí nas próximas sessões. E, Adriano, não trouxe a foto, esqueci, meu amigo. Porque depois que eu te entregar a tartaruga, a gente coloca aqui na tribuna, tá bom? Estive lá na Secretaria de Esporte, parabéns pelo seu trabalho, como sempre, muito limpo, muito organizado, muito bem feito, sem custo. Né? Admiro muito você aí como secretário. Parabéns mesmo. Por hoje é só, boa noite.